Boa noite! Hoje nós começamos nosso giro de notícias no Saber Jurídico da semana. Receberemos hoje vários especialistas na área de responsabilidade civil, essa área tão importante do direito, e veremos muitos casos como, por exemplo, o que é a responsabilidade civil e o dano, o que ela implica em nossas vidas. Vários casos serão enviados hoje para os nossos telespectadores e eu aguardo você aqui no nosso canal para receber as mais diversas notícias. Dando continuidade ao programa de hoje, nós vamos convidar o nosso especialista, Yuri Correa. Ele está aqui para falar sobre futebol. Quem aqui não gosta de futebol? Quem não bate uma bela pelada? Mas você sabia qual é a responsabilidade que o futebol tem com seus jogadores? Você sabia se existe responsabilidade? Pois bem, hoje você verá tudo isso e muito mais com o Yuri. Por favor, Yuri. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, como está? Por favor. Então, Yuri, nós aqui vamos receber algumas perguntas dos nossos telespectadores. Vamos ver o que eles mandaram para nós hoje. A pergunta de hoje é: até que ponto os clubes se responsabilizam pelos seus atletas no caso de acidente de trabalho? O rapaz está lá, batendo sua bola, fazendo aquele campeonato, chega outro colega e acaba por contundi-lo, por machucá-lo, de forma que deixa ele meses e meses parado sem trabalho. O que você pode me falar sobre isso? Então, resumidamente, os acidentes de trabalho têm proteção legal, um dispositivo na nossa Constituição Federal, que responsabilizam, na medida da proporcionalidade do acidente, os empregadores para com os empregados. Digamos que com o futebol não é diferente. Recentemente tivemos a Lei Pelé, que assegura aos jogadores, nos casos de contusões, algo dentro do ambiente do time, do trabalho dele, a responsabilidade para com aquela lesão. Levando em conta também que o futebol, hoje em dia, principalmente, exige muita intensidade física, né? Os jogadores são submetidos a muito estresse muscular, né? Falando aqui fisiologicamente, não é a minha área, mas às vezes jogam 2 vezes em um espaço de tempo de 3 dias, mais ou menos, né? A fadiga do próprio fadiga, a gente sabe que não é legal no nosso corpo, né? Não aguentamos, não somos uma máquina, ainda não somos uma máquina. Verdadeiramente. Só para completar, só para fechar, né? E aí acaba que, por vezes, jogadores têm lesões em decorrência, né? Desse processo, digamos assim, desumano, e ficam sem poder jogar, ou até encerram suas carreiras, né, definitivamente. Muitos jogadores com 25, 26 anos perdem a sua capacidade física por conta de lesões. Temos o nosso grande talento, Ronaldo Fenômeno, que fez diversas cirurgias. Perfeitamente. Boa noite! Retornamos agora com mais uma rodada de notícias. Hoje nosso Twitter está bombando, recebendo diversas perguntas. E aqui neste momento nós estamos com mais 2 especialistas. A doutora Natália Oliveira e o doutor Warley Oliveira. Boa noite. É um prazer tê-los conosco. Prazer nosso. Ótimo, então. Vamos agora verificar quais são as novas perguntas que nossos telespectadores mandaram pelo nosso Twitter. Para o doutor Warley Oliveira, há necessidade de contratação de um advogado para ajuizar uma ação de responsabilidade civil? É uma pergunta interessante. Nessas situações, vai sempre depender, pois a pessoa pode resolver de forma amigavelmente ou pode postular amigavelmente, como por exemplo em um acidente de trânsito, ou pode postular judicialmente. Vai sempre depender das situações. Nesse caso que o senhor passou para nós, o acidente de trânsito, que tipo de dano seria esse? É o dano material. Dano material. Ocorre o dano material. Ele perdeu o bem que ele tinha, ou teve outro, foi sofreu lesado. algum tipo de defeito, alguma coisa, no caso dessa colisão, pode ter acontecido. Exatamente. Doutora Natália, retornando, quais os exemplos de pessoas responsáveis pela reparação civil? Olha só, uma pergunta bem simples. Os responsáveis pela reparação civil, no caso o empregador ou o comitente, ou seus empregados, no exercício do trabalho, em caso de algum acidente, ele tem a responsabilidade pela reparação civil. E o mais nobre exemplo são os pais responsáveis pela reparação civil dos seus filhos menores. Interessante.
estão na sua companhia. Um exemplo clássico, o pai sair com o filho para um parque, o filho é menor de idade, ou para qualquer que seja outro lugar. Ele tem reparação, ele tem a responsabilidade pela reparação do menor civilmente. Ou seja, se aquele menor praticar um ato danoso a um bem ou a uma pessoa, a responsabilidade civil em reparar aquele dano é dos pais? Exatamente. Entendo. Corta aí. Boa noite. Retornamos agora e fiquei sabendo pelo meu ponto que somos o top trend na internet. A hashtag responsabilidade civil hoje bomba, várias perguntas chegando. E para respondê-las nós trouxemos mais 2 especialistas. A doutora Poliana Kopp e o doutor Warley Oliveira. Boa noite, é um prazer recebê-los aqui em nosso programa. Obrigado por responder as perguntas dos nossos telespectadores. Tudo bom? Boa noite, tudo bem, igualmente. Vamos lá, o que nós temos no momento? Para o doutor Warley Oliveira, a pergunta é: como proceder diante da existência de um dano? Interessante essa pergunta. Sobre como proceder diante da existência de um dano, vai depender sempre da situação. Na maioria das vezes a pessoa pode resolver de forma amigavelmente, como por exemplo em um acidente de trânsito, e em outras situações a pessoa postula judicialmente. Interessante. Acidente de trânsito muito corriqueiro hoje no nosso dia a dia. Que tipo de dano é um acidente de trânsito quando envolve 2 veículos? Nessas situações ocorre o dano material. Entendo. Então, aquele dano pode ser resolvido entre as partes naquele mesmo momento. De forma amigável ou postular judicialmente. Excelente. Para a nossa doutora Poliana Kopp. Doutora Poliana, quais os exemplos de pessoas responsáveis pela reparação civil? Boa pergunta. Então, além das próprias pessoas que são as responsáveis por causar o dano a outrem, Sim. tem também os casos das pessoas responsáveis, que se pode exemplificar citando algumas empresas em face dos seus próprios empregadores no exercício da função. Temos também o exemplo dos pais em face dos filhos que são menores incapazes. Basicamente, essas são essas pessoas no geral. Entendo. Então, se meu filho, por exemplo, for até um supermercado e lá no estacionamento, sem querer empurrar o carrinho e arranhar o carro de uma outra pessoa, o pai será responsabilizado? Sim, com certeza, tendo em vista que a criança ela é incapaz, né? Como eu citei anteriormente. Então, essa criança ela é inimputável, cabendo diretamente a obrigação de reparação do dano para o pai, que é responsável. Ou seja, E que necessariamente... também deveria, né, estar ali olhando a criança e não deveria deixar a criança sozinha. Então, por isso também ela fica com a obrigação do reparo. Entendi. Então, na verdade, necessariamente não é o pai, é o responsável. Isso. Excelente. Muito obrigado mesmo. Olá, boa noite. Retornamos ao nosso programa com mais uma rodada de perguntas e respostas. Agora trazemos mais 2 especialistas, a doutora Vitória Marques e o doutor Luiz Braga. Boa noite, doutor. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar com vocês em nosso programa. Estão preparados para as nossas perguntas? Então vamos lá. Para a doutora Vitória Marques, o que é dano material? Bom, o dano material ele é ligado diretamente ao patrimônio da pessoa. Então, o dano material ele tem uma valoração, né? Ele tem um valor mesmo... Monetário? Exatamente. Entendo. Bom, um exemplo, como é que a senhora pode dar um exemplo de um dano material? Bom, um caso que está acontecendo muito agora mesmo, está muito atual, esses patinetes elétricos mesmo. Sim. Eu vi um caso que aconteceu de uma pessoa que invadiu um estabelecimento, Sim. Um restaurante com a porta de vidro, quebrou a porta de vidro daquele restaurante. Então ela é responsável materialmente, porque, imagine, né? Aquilo ali é um custo para o dono daquele estabelecimento. Entendi. Então, o dano material, geralmente, existe uma questão do patrimônio ser lesado de alguma forma. Exatamente, é uma lesão patrimonial. E que há um valor para aquela pessoa que foi lesada. Né? Entendi. E o dano moral, doutora Vitória? Como é que a senhora pode me falar sobre o dano moral? O que a senhora pode me dizer? Bom, o dano moral, ele é algo que não é palpável, né? Porque Sim. é mais intrínseco, a pessoa está ligada à moral daquela pessoa.
Então, o dano moral, ele fere a moral, a honra daquela pessoa. Então, se por exemplo aquela porta ou aquele patinete tivesse algum valor sentimental, fosse uma doação de um parente ou algo passado de geração em geração, seria o caso de dano moral? Não, porque é muito mais complexo de comprovar isso, né? Agora, por exemplo, um caso que é muito comum, nas redes sociais. Sim. A gente está vivendo um momento da era das redes sociais e as pessoas costumam, às vezes, ofender as outras, xingamentos, aquilo ali, né? Expondo aquela pessoa ali, todo mundo está vendo. Então, a pessoa que se sente lesionada, né? Com algum xingamento, pode entrar com a ação pedindo danos morais. Então aqueles haters da internet costumam Sim, xingar bastante, perfeito. expor um lado negativo, então eles podem ser penalizados através do dano moral. Sim. Excelente. Importante para você que tem isso na conta no Facebook, no Instagram, fique esperto. Para o Dr. Luiz Braga. Dr. Luiz, como ocorre a responsabilidade objetiva por parte do Estado? Bom, antes de responder essa pergunta, é importante esclarecer a responsabilidade objetiva. Sim. Entende-se por responsabilidade objetiva todo e qualquer ato que viola o direito de outro, ilícito ou não, de ato ilícito ou não, que viola o direito de outro, e que não necessita de uma vontade expressa do agente causador do dano. É necessário somente que se comprove o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o ato que se ocorreu. Entendi. Um exemplo claro disso é um motorista de município do interior, né, que transporta tanto carro quanto pessoas do interior do estado até a capital. Caso esse indivíduo se envolva em um acidente de trânsito ou se envolva no acidente dentro da cidade, bata em algum veículo ou bata em algum imóvel, esse ato recairá perante o Estado, né? É importante salientar que ele deve estar cumprindo as funções do cargo. Deve estar a exercício do Estado quando praticar esse ilícito. Todo prejuízo recairá sobre o Estado, que é responsável sobre essa atitude dele. Perfeito. Ainda nessa questão, quais são os excludentes e atenuantes da responsabilidade estatal? Bom, é muito importante e são bem simples, são apenas dois casos. Os casos de força maior, entende-se força maior um fato superveniente, um fato, sabe, que é impossível de ser previsto, exatamente. Muito obrigado. Como um terremoto, um furacão, um tsunami, algo assim, algo estapafúrdio. Outro caso é a culpa exclusiva da vítima. Sim. Não pode o Estado ou qualquer outro ter culpa e ter que arcar com o custo, sendo que a culpa é única e exclusiva do agente que recebeu o dano. Exatamente. São somente esses dois casos. Então, por exemplo, esse motorista qual você citou na questão anterior, por vontade própria, cometeu uma infração de trânsito que causa um acidente, então a culpa seria exclusivamente dele? Como assim, me perdoe? O agente Sim. da prefeitura está trafegando e por vontade própria acaba por fazer uma convergência indevida e acaba causando um dano patrimonial a um estabelecimento. Não, aí seria a responsabilidade objetiva para o Estado, Sim. se ele estiver no exercício de suas funções públicas. Entendi, mas se ele estiver se utilizando do carro para ir para a praia, por exemplo? Assim, então recairá sobre ele todo o ônus e todo o ônus e bônus do ocorrido. Excelente. Pessoal, eu agradeço pela atenção ao nosso programa. Por hoje encerramos mais uma vez essa rodada de perguntas e respostas. Lembrando que tudo só pode ser realizado porque você mandou a sua pergunta, você esteve aqui conosco durante todo esse período. Muito obrigado e até a próxima.